No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 17 a 18, em que diz o seguinte: Não penses que eu vim a destruir a lei e os profetas. Não. Vim para destruí-la, mas para dar-lhe cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J, ou último ponto. Essa passagem do Evangelho de Mateus, trazemos aí o entendimento das leis de Deus que devem ser cumpridas com o entendimento das profecias e da compreensão humana sobre o exercício da lei de Deus. Quando Jesus diz aqui que ele não veio destruir a lei e os profetas, mas sim dar cumprimento, Jesus estava falando de leis antigas, leis mosaicas, leis de regra e disciplina dita por Moisés e pelos antigos, para a obediência do povo antigo, pois era um povo ainda selvagem, era um povo ainda sem conhecimento das leis de Deus. Como Jesus é o precursor da lei divina, na mais pura excelência, falando sobre o amor, lei do comportamento moral, o homem que eleva ao ser, ele veio justamente não destruir os costumes e as leis que era posto por regras, mas veio dar cumprimento à verdadeira lei, que agora se tratava da lei de amor, da lei de justiça e lei de caridade. E vou simplificar aqui algumas leis que Jesus condenou, com sabedoria e com amor. Por exemplo, nós temos na lei mosaica, na lei antiga, a lei de apedrejamento, quando dizia a lei que a mulher que fosse pega em adultério teria que ser apedrejada até a morte. Mas quando Jesus se deparou com esse acontecimento naquela época, perguntaram a ele: Mestre, a lei diz que quem fosse pego em adultério seria apedrejado até a morte. E o Senhor o que nos diz? Jesus baixa, escreve sobre a areia, logo após levanta sua cabeça, olha sobre aqueles que o condenavam e diz: Atire então a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então Jesus traz aí uma lei de disciplina moral mais elevada, tirando da mentalidade humana aquela lei que foi criada como regra, mas a lei de amor, a lei de perdão, que agora nos traz uma outra visão para a humanidade mais madura. Então, perdoar está além de todas as leis, que é lei de amor. Então fica para vocês essa reflexão aqui sobre não vir destruir a lei, então a lei de Deus. É inútil orar quando ainda desejamos mal, quando ferimos, quando tratamos mal os outros. A oração é um sentimento de purificação entre a criatura e o Criador. Para que você ore, você vigia primeiro aquilo que você faz, para então sua oração ser eficaz.